Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Exaltado e glorificado. Reina soberano. Só Ele é santo. Só Ele é digno. Só Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa vida. Louve ao Senhor na noite deste dia, glorifique o nome dEle, chegue à presença dEle, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo te envolver. É noite de intercessão, é noite de busca, é noite de clamor, é noite de se lançar. Então desde já se coloque diante do Senhor, comece a dizer: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, meus pensamentos, pecados, obras. Me auxilia, Senhor, a caminhar no seu caminho, a andar debaixo de sua mão, Senhor. Me sustenta, Deus. Ser conosco, Pai. Guarda a tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações. Vem, presbítera, vem orar conosco também. Você que está aí em casa, começa agora a orar conosco numa só ligação, porque a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então comece a orar conosco, comece a clamar, comece a se colocar diante de Deus. Aleluia! Senhor. Aleluia! Pai, na grandeza que é a tua santidade. Aleluia, Senhor! Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Sim, Paizinho. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado por esta casa, por esta porta aberta, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos orientado, Senhor. Obrigada por sua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, por cada aprendizado em nossas vidas. Oh, meu Pai, obrigada por nos visitar, Senhor. Visita também, Pai querido, Pai amado, nossos irmãos, nossas irmãs que nos assistem, Pai, que estão aqui, Pai, para prestar culto ao Senhor, meu Pai. E nós aqui estamos reunidos, Senhor, para poder te servir, para poder ser instrumento, para poder sermos canais, Senhor, aqui na terra. Ó Pai, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, o teu realizar, Paizinho. Oh, meu Pai, fica à vontade, Espírito Santo. A casa é sua. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Sim, oh, meu Pai querido, meu Pai amado, encha-nos com a tua presença, encha-nos, Pai, com a tua graça. Ah, meu Pai, libera o teu favor sobre as vidas, Senhor. Que não seja nada do humano nosso, Pai, mas tudo de ti, Senhor. Nós estamos aqui alegres, Senhor, por termos sido escolhidos, Senhor, para fazer a tua vontade na terra, para sermos instrumentos, para sermos canais, ponte. Ó Paizinho, visita seus irmãos, meus irmãos, meu Pai. Visita cada um, meu Pai, suas necessidades, Senhor, nos agradecimentos, meu Pai, na enfermidade, Senhor, na tristeza, no choro, oh, meu Pai, na alegria, no agradecimento. Mas visita, meu Pai, a cada um. Tu sabes do coração, tu sabes da mente, Senhor, e nós estamos aqui para interceder, meu Pai. Nós estamos também para te adorar, meu Pai, e glorificar o teu santo nome, meu Deus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais um encontro na tua casa, na tua presença, Senhor. Enche os nossos pastores, Senhor, pastora Emi, pastor João, Senhor, cada irmão, meu Pai, daqui da nova comunidade apostólica, Senhor, os que estão presentes, meu Pai, os que estão assistindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é tudo sobre o Senhor, é para glorificar o teu nome, é para exaltar o teu nome, é para agradecer o teu nome, Senhor, é para estarmos na tua presença, é para estarmos em obediência, fazendo somente a tua vontade, o teu querer, o teu realizar, meu Pai, para que diminua nós, Senhor, para que tu cresças a cada momento, Pai. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Visita esse lar, meu Pai. Visita esse relacionamento, meu Pai. Visita as finanças, Senhor. Visita, Pai, por favor, Senhor, essa pessoa, Pai, que de alguma forma está se sentindo afetada por algo, mas que somente o Senhor conhece, somente o Senhor pode, meu Pai. Cada lar, meu Pai, ó Deus,
Cristo, Senhor. Por favor, Deus, nós estamos aqui clamando a um Deus vivo, a um Deus que existe, a um Deus que responde, a um Deus que cuida, que livra, que guarda, que protege. Senhor, toca nesse coração, toca nessa mente, toca nessa causa, Pai, e vai fazendo a diferença. Oh, meu Pai, incomoda teus filhos, tuas filhas, Pai, para que saia do comodismo, que saia dessa prostração, em nome de Jesus, meu Pai, e se levante em nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente Tu pode todas as coisas, meu Pai. Traga, Senhor, a realidade, que é obedecer, fazer, ó Pai, a Tua vontade, Senhor. Não é sobre a vontade do homem, é sobre a Tua vontade, é sobre o Teu querer, o Teu realizar, meu Pai. Os hospitais estão cheios, Senhor. Oh, meu Pai, visita cada enfermaria, cada leito, meu Pai, cada hospital. Visita esse enfermo e visita os familiares, meu Pai. Visita sim, Senhor. Visita os desempregados, meu Pai. Esse pai, essa mãe, Senhor, que não tem o básico, Deus, mas que Tu tem tudo, Senhor, para poder, Senhor, fortalecer essa pessoa, Senhor, o fraco na fé, Senhor, aquele que está pensando em alguma coisa que não condiz com o Teu querer. Oh, meu Pai, muda o pensamento. Não, Espírito Santo, convence, converte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a realidade, traga para os Teus caminhos, traga, meu Pai, para o centro da Tua vontade, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, meu Pai. Nós contigo podemos tudo, porque é o Senhor que nos fortalece, Senhor. Oh, meu Paizinho, Salmos 91, 11, 12, o Senhor diz que dará ordem aos anjos ao nosso favor. Ah, meu Pai, esses mesmos anjos, Senhor, que possam visitar esta pessoa, meu Pai, em sua situação, em sua fragilidade, em sua debilidade e necessidade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Somente o Senhor, não há e não haverá outro, Deus. E nós estamos clamando ao Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, por Tuas misericórdias estamos aqui, por Tuas misericórdias acordamos, por Tuas misericórdias estamos chegando ao final de um dia, Paizinho, e no início desse culto, Pai, que é prestado a Ti. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha receber cada louvor entoado, a palavra que vai ser ministrada. Ah, Senhor, ministra também em nós, meu Pai, o Teu querer. Ah, meu Pai, que nós possamos estar com as mentes, os olhos, ouvidos espirituais abertos para Te ouvir, Te ver, entender, compreender e obedecer a Tua vontade, Pai, porque já chega, Senhor, de fazermos aquilo que nós queremos, que possamos ser filhos obedientes, porque a Tua palavra diz que foste Tu que nos escolheste, Senhor. Então que nós possamos receber isso dentro de nós, meu Pai, para que nós venhamos a reinar em vida, Senhor, e fazer e estar, meu Pai, no centro da Tua vontade. Paizinho, muito obrigada por mais um encontro. Paizinho, receba esse encontro, meu Pai, porque estamos aqui, Senhor. E os que estão do outro lado, meu Pai, espero ouvir do Senhor alguma palavra de conforto, de salvação, de renovação. Pai, muito obrigada por mais um encontro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós Te louvamos e nós Te adoramos. Nós Te bendizemos. Bendito é o Senhor, Rei do Universo, soberano. Ó Pai de amor, Rei da glória, santo, santo, santo é o Teu nome. Tu és maravilhoso, Deus. Não há outro como Tu. Nós louvamos, nós adoramos ao Teu santo nome. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Não há outro como Tu, não, Senhor. Toda a terra se prostra diante de Ti. E naquele grande dia, Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor.
Só Tu és o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a teu nome. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado. Porque sabemos que Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és sempre fiel, Senhor. Escolhido nele está. Deus não te deixa nem por um minuto fracassar. Ele dá o livramento no momento certo que precisar. Destrói teus inimigos e põe mostrar a saída. Quando escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade. Deus é sempre fiel pra livrar o certo. Glória a Deus, aleluia. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo pra ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminhos, só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, fez a acontecer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminhos, só pra você seguir. Aleluia. Oh, glória, olha que coisa linda. Destrói teus inimigos e põe mostrar a saída. Dando escape sempre em suas mãos, preservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o certo. Prepare, sempre fiel. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre te dá força e na luta pra você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo pra ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, seus caminhos, só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Não te deixa para trás olhar. Te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminhos, só pra você seguir. Só pra você seguir. Aleluia. Nós servimos a um Deus que é fiel. Ele é fiel e sua fidelidade é grande. Basta você apenas se chegar a Ele, basta você apenas se aproximar a Ele, porque Ele já está pronto. E só você precisa chamar pelo nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É só você chamar pelo nome, porque Ele já está pronto. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos declarar isso na noite deste dia. Vamos declarar que nós vamos chamar Ele. Aleluia. Porque o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Nós somos uma geração que não se rende, não se vende.
a qualquer coisa que o inimigo tem colocado a um prato, nem aquilo que o mundo tem andado. Nós vamos andar de maneira diferente, porque nós não fomos chamados para fazer mais a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. E vamos seguir nisso até tocar o céu, até que haja diferença no nosso andar, no nosso falar. Glória a Deus. Eu e o pastor João estavam andando na rua e ele reparou que as pessoas que estavam usando coisas ilícitas, enquanto a gente andava, eles cantavam louvores que nós estávamos cantando. E eu lembrei que Pedro vivia isso. Quando Pedro passava, a sombra dele curava. E eu creio em nome de Jesus que a presença do Senhor será tanta na nossa vida, que por onde a gente passar, esse lugar vai ser restaurado pela presença de Deus. Nós somos essa geração que vai impactar a terra com a presença de Deus, até tocar o céu. É necessário se posicionar, é necessário se colocar nesse meio.
tudo. Por causa do Senhor. Oh, aleluia. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora contra Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com o seu posicionamento. Traga a presença de Deus à terra. Eu vou te adorar até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Eu vou te buscar, Senhor. Vou te buscar. Eu vou te adorar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar, até tocar o céu. Você foi chamado para trazer a presença de Deus. Sabe quando ele fala com o Pai Nosso que diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu? Nós declaramos isso nos nossos lábios, dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Será que temos trazido esse céu de reino, de glória, de poder, de manifestação, de misericórdia, de amor, de compromisso, de santidade, de reino para a terra? Hein? Precisamos exalar a presença de Deus com as nossas vidas. Precisamos exalar o que é do Senhor, o que é do reino para a terra. Ah, querido, isso só acontece quando você tem entendimento de que você não foi feito para você mesmo. Você não foi feito para você mesmo, não, querido. Você foi feito para o Senhor. E é por isso que pode ter as consequências, as circunstâncias, elas não movem o coração de quem está na presença. Permaneça, permaneça, permaneça no Senhor. Aleluia.
Iô, Decova, Naia, Subelefá. Adore o Senhor, querido. Glória. Não precisa de muito, não. Não precisa ter coisas, não. Não precisa ter circunstância. O adorador não precisa disso. Ele só adora. Ele só se lança. Ele só se coloca. E foi para isso que o Pai nos chamou. Para adorar. Adore ao Senhor. Em tempo e fora de tempo. Adore ao Senhor. Aleluia. Vem, pastor João. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando, porque sabe que sua adoração move a mão. É isso. Senhor, que está o teu filho, meu Deus. Usa aí na noite deste dia. Fala nos nossos corações, Senhor. Ministra em nós. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que sejamos terras férteis, Senhor. Para ouvir a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada neste momento. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente costuma dizer que amém significa vamos comer. Junto aqui um vídeo que a gente viu de uma criança que sempre que ia almoçar, jantar, todos oravam e diziam amém, e dizia, nós podemos comer. E a gente agora vai comer. Glória a Deus. Comer da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos comer. Amém? Oh Deus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome. Aleluia. Na terça-feira passada eu trouxe uma palavra e a pastora aí me falou assim, Pastor João, aquela palavra estava muito direcionada para o estudo. Ah, se ela ouvir hoje, aí que ela vai dizer. E hoje a gente vai falar de uma unção especial. Essa unção é tão especial que ela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Meu Deus. Glória. E é uma unção que não nos exalta. Não nos exalta. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 João 2, no versículo 20. 1 João 2, versículo 20. Aqui na versão que eu vou ler, é a Almeida, revista e corrigida, ela diz assim, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor. Te damos graça pela misericórdia com a qual o Senhor nos alcança, através da tua graça e nos traz para diante da tua presença. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor grande que nos abraça de uma forma tão gostosa e nos traz para cá, para os teus braços, e nos aconchega, nos dá carinho, nos consola, mas também nos exorta a vivermos em santidade contigo. Nós te damos graças, Senhor, pelo alimento que tu traz nessa noite espiritual a cada um que está nesse momento ouvindo essa palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, quando a gente fala em unção na igreja, todo mundo quer a unção. Porque a unção virou uma espécie de status. Aquele que é ungido é especial, né? Imediatamente muitos pensam, agora ele é especial, agora ele tem um selo de destaque. Por isso hoje virou mania todo mundo correr atrás de uma unção. A gente teve um amigo, pastor, que já está diante do Senhor, já está com o Senhor, descansando com o Senhor, pastor André, que ele um dia muito angustiado, ele chegou no Face dele e escreveu assim, se os irmãos
quisessem a salvação como eles desejam carros. E ele falou aqui num momento de muita angústia no coração dele, de tanta briga que estava havendo dentro daquela congregação que ele dirigia por cargos. Porque todos querem essa unção que revela imediatamente um status especial, que fala assim: olha como eu sou santo. Está vendo como eu sou santo? Mas o Senhor vem e nos diz: vocês, porém, têm uma unção que procede do santo, e todos têm esse dom. Aleluia. João aqui, ele escreve para uma igreja que estava ameaçada por falsos profetas. Eles eram chamados de proto-gnósticos. Ou seja, eles estavam nascendo dentro da igreja uma situação de unção especial, que somente os mais especiais tinham unção e a revelação divina, e faziam com que todos os outros que não estivessem nesse nível fossem ralés dentro da igreja. Eles alegavam esse conhecimento superior que só os iluminados divinamente tinham. Todos os demais significavam nada. E aí João vem exatamente falar com esse povo de Éfeso, dizendo: olha, todo crente verdadeiro tem uma unção do santo. E essa unção não é para criar uma elite especial, mas é para gerar uma intimidade com o Espírito. Aleluia. Aquela intimidade que faz você olhar e discernir as coisas espirituais. E ao discernir as coisas espirituais através dessa intimidade com o Espírito Santo, você consegue se livrar dos enganos que são trazidos para dentro da igreja. Era isso que João estava dizendo para aquele povo em Éfeso. E esse contexto, né, por volta lá do primeiro século, que João traz, ele diz assim: olha, João 2,19 diz assim, ensinando que a salvação é um ensinamento secreto, é de nós. E ele diz: olha, cuidado com esse ensino, porque todos vocês receberam a unção do santo. E é tão forte esse capítulo, eu gostaria que vocês lessem depois João 2 inteiro, que ele começa dizendo assim: olha, esses que estão dizendo isso, eles vieram de dentro de nós, mas eles não são nossos. Meu Deus. Ele não está dizendo que foi o mundo que chegou e falou, ele está dizendo que de dentro da igreja começa a ter gente que não passou pela unção do santo e começa a criar castas, começa a criar grupos superiores, melhores. E João está dizendo: olha, não existe grupos superiores, todos são iguais em Deus. Aleluia, obrigado. E essa unção não é uma unção de separar os melhores, é uma unção de dizer: vocês são iguais diante do Senhor. Aleluia. Porque tem o Espírito e tem a revelação através do Espírito. Por isso sabem todas as coisas. E quando ele diz que você sabe todas as coisas, ele não está dizendo que você é onisciente. Ele está dizendo que você tem intimidade com o Espírito para que ele te revele as coisas que são de Deus. E essa palavra unção, que no grego significa crisma, ela só é usada aqui, nesse único momento de todo o Novo Testamento. E é o mesmo termo que era usado para ungir reis, ungir sacerdotes, ungir profetas. E é uma unção diferente, que você encontra lá, por exemplo, no Salmo 119. E essa unção que era derramada sobre a cabeça do profeta, do rei, do sacerdote, ela diz o seguinte: quando o óleo é derramado sobre a cabeça, ele não sobe, mas ele desce. E ao descer ele diz: olha, a partir de agora você é servo de todos. Você não é superior a todos, você é servo de todos. E
quando o óleo desce, ele desce para dizer que você também desce. É a mesma unção que caiu sobre o Senhor Jesus Cristo quando foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido para ser servo. E aí, por que ele vem dizendo, enfatizando isso com a igreja? Porque os gnósticos, os pregadores da gnose, eles eram violentos em dizer isso. Nós somos separados. Entendeu? Como eu falo mais em língua do que o outro. Você viu que eu tenho mais revelação espiritual do que o outro? Porque quem vai dizer perto de mim? E existem alguns pastores que dizem assim: ai de você que tocava o ungido do Senhor, porque eu sou ungido, você não. A palavra de Deus diz: ai daquele que toca o ungido do Senhor. Todos nós que somos ungidos do Senhor, inclusive você. Aleluia! E aí o pastor usa para si como uma defesa própria de si mesmo. Não, a palavra de Deus diz que todos fomos ungidos. E além da gnose, eles tinham um outro processo. Eles chamavam de docetismo. Ou seja, eles diziam que o Senhor Jesus não veio em carne. O Senhor Jesus era um ser iluminado. E esse ser iluminado escolhia alguns que eram os especiais. Por isso João usa essa palavra unção nesse texto com Cristo. Para exatamente dizer: olha, vocês são todos iguais no Senhor. Aí nós somos a igreja do Senhor. E quando ele fala sobre essa unção que cai sobre a cabeça do sacerdote, que cai sobre a cabeça do profeta, que cai sobre a cabeça do rei, para serviço, ele diz assim, ele faz essa transição dessa unção. Diz: agora todo crente é ungido pelo Espírito Santo. Todo crente agora é ungido pelo Espírito Santo. Todos os crentes têm uma unção que procede do Santo. Então todo crente tem uma relação de intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E quando ele fala isso, ele diz assim: olha, não existe ninguém superior. Quanto mais você cresce, quanto mais você serve. Isso provoca uma coisa naquela igreja de ele. Ela começa a trazer uma democratização do acesso a Deus. Agora não tinham mais os grandes especiais, que eram todos poderosos, e a ralé que estava ali para ganhar as migalhas do dom que o poderoso pudesse dar. Democratizou o acesso a Deus. Não há mais uma casta privilegiada. Olha, somente os diáconos da casa têm essa autoridade diante do Senhor. Não, a palavra de Deus diz que todos têm conhecimento. Todos têm revelação do Espírito. E quando ele diz todos têm conhecimento, ou em outras versões diz sabeis todas as coisas, em algumas versões, ele não está dizendo que você é onisciente. Ele está dizendo que você tem capacidade espiritual para discernir as coisas de Deus. E quando você tem capacidade espiritual para discernir as coisas de Deus, de intimidade, e você mergulha na palavra, não tem como você não receber de Deus a mensagem que Ele tem no seu coração. Porque esse conhecimento, ao contrário dos gnósticos, que pregavam a gnose e diziam que somente seres espirituais e mais iluminados recebiam, ele prega uma outra, chamada de oida. E essa oida indica um conhecimento que só vem de forma relacional. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito, mais o conhecimento eu recebo. Aleluia! É verdade. Isso traz para a gente 3 propósitos dessa unção. Esse texto ele revela para que serve essa unção. E 3 pontos respondem diretamente a esse pedido. Para que serve essa unção? Primeiro, para nos aproximarmos de
Deus em intimidade. A unção não é um upgrade espiritual. Mas, opa, cheguei, fui ungido, agora eu sou o maior de todos. Ele não nos coloca acima dos nossos irmãos. Aleluia. A unção é o selo do Pai que nos adora. E isso está em 2 Coríntios 1, 21 e 22. E esse verbo ungir, sabe? Ele aponta para Jesus, o ungido. E foi ungido para servir, para se entregar a si mesmo, para se doar ao ponto de morrer por nós. Então, a unção nos move para baixo, não para cima. A unção nos move para o serviço, para a comunidade, para a comunhão dos que parecem menos ungidos. Ela nos faz reconhecer que todos os crentes são mergulhados do Espírito Santo. Aleluia. Aí você começa a entender, daquilo que toca no ungido do Senhor. Porque toda vez que você toca no ungido do Senhor, você está tocando no Espírito do Espírito. Então não é direcionado somente ao líder que está ali em frente e que te ameaça. É direcionado inclusive a você, para esse líder tentar tocar em você. Porque ele está tocando no templo do Espírito. Glória a Deus. Então ela nos faz reconhecer que somos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E nos faz entender que a intimidade com Deus é um dom coletivo. Não é uma coletivo. Ele dá para a igreja. Quando ele diz, todos receberam a unção. Ele não diz, só você recebeu a unção. Ele diz, todos. Isso confirma como o profeta falou lá, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão. Ele não disse, derramarei do meu espírito sobre uma carne específica, ele disse, sobre toda a carne. E que toda a carne é essa? Toda aquela que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e assim mesmo se entregou, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto ao Pai e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Essa unção também, ela vem sobre nós para discernirmos a voz de Deus. E quando você mergulha nessa unção e mergulha na intimidade com o Espírito e mergulha na busca do conhecimento, conhecereis e procedereis em conhecer o Senhor. Quando você mergulha nisso, você começa a entender que vozes estranhas são estranhas. E você não se joga mais em conversas que chegam, porque você começa a discernir. Porque quando você começa a discernir pelo Espírito, ninguém vai te engano. E João está dizendo exatamente isso para a igreja. Sai dessa conversa, mergulhe em conhecer o Senhor, porque vocês vão começar a entender que são conversas estranhas, que não se aproximam de Deus, mas te afastam dele. Esse discernimento da voz de Deus. E João faz isso porque ele percebeu que muitos estavam sendo enganados, indo atrás. E ele disse, olha, tem uma unção que ensina todas as coisas. Eu não sei se vocês perceberam, mas quanto mais afastado do Espírito, quanto mais distante da unção, mais a igreja que está nesse processo tenta te impedir o conhecimento da palavra. Meu Deus. Ela te fala sobre um monte de coisa, menos a palavra. E quando usa a palavra é só para confirmar o que ela está dizendo, e não para a verdade. E quando o Senhor diz que você tem
unção na palavra através de João. Diz que você tem uma unção que te faz conhecer todas as coisas. Ele não está dizendo que você é onisciente. Ele está dizendo para você dispensar a Bíblia, porque agora o Espírito vai me dizer todas as coisas. Ele está te dizendo que a intimidade com o Espírito confirma a verdade. O discernimento vem dessa unção que nos faz reconhecer Jesus Cristo como o Senhor que vem cuidar da sua vida. Faz você passar por esse teste cristológico. O Senhor veio cá, se entregou a si mesmo, o seu sangue nos salvou, a ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Por isso eu gosto muito do louvor do passado em que Davi Deus tem na harpa. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. É essa a esperança, gente. É essa a esperança, gente. Isso. Quanto mais intimidade com o Espírito, mais você mergulha na palavra, mais os seus olhos espirituais são abertos para entender o que está sendo dito, o que o Espírito diz à igreja. E esse discernimento vem dessa unção. Esse discernimento vem dessa unção. Você nunca mais vai se deixar enganar. E essa unção, ela nos livra desses modismos teológicos que estão acontecendo aí aos montes. De profetas sensacionalistas, de ensinos que dividem, elas não nos tornam superprofetas, mas nos dá sensibilidade espiritual para distinguir a voz do bom pastor. Aleluia. O terceiro aprendizado, a terceira função dessa função é para cumprirmos o propósito de Deus, não para fazermos a nossa própria vontade. Quando você recebe essa função, você começa a olhar que o pregar o Evangelho, o viver Cristo, está diante de uma congregação, não é para fazer a sua própria vontade. Meu Deus. Aí você entende quando o Senhor Jesus diz: olha, aquele que o Pai me enviar virá a mim, e aquele que vier a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Por quê? Ele diz logo a seguir: porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Glória a Deus. Você entende o que a unção gera no teu coração? Não é mais você. Hoje a gente estava conversando aqui com uma irmã da igreja e ela estava falando: não adianta, quando você coloca a mão para trabalhar no ministério, trabalhar na obra do Senhor, é um compromisso. E ela até usou: é como um filho, você não pode largar, porque eu não vim cumprir a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Então, esse contexto é imediato, gerando em nós: eu vim para fazer a vontade do Pai. Aleluia. E essa unção nos capacita a viver essa vontade. Sabe, só aquele dia que você tem de folga, que seria o dia da festinha, do descanso, do lazer, para onde você viu o Senhor. Meu Deus. No Antigo Testamento, os reis ungidos governavam para o bem do povo. Os sacerdotes ungidos intercediam para o povo, pelo povo. Profetas ungidos anunciavam a justiça para o povo. Então, no Novo Testamento, o propósito da unção é testemunhar Cristo. Aleluia. Quando a unção chega na tua vida, não adianta. Você precisa ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ir e fazer discípulos nas nações. Você não é mais seu, mas você é do seu mestre. Você veio para testemunhar de Cristo, edificar o corpo. Não é uma unção para holofotes, mas é uma unção para servir a Deus.
servir a Deus é servir aonde Ele nos plantou. Aleluia. E a maior evidência da unção não é o quanto as pessoas nos aplaudem, mas quantas pessoas são alcançadas e quantos irmãos são fortalecidos em amor com a minha ação. E para isso a gente precisa evitar dois extremos. O extremo do menosprezo. Fala assim, alguns crentes acham que unção é uma coisa de pastor. Não, olha, eu estou ungido para ser líder, eu estou ungido para ser pastor. Mas aí João vem desconstruir isso tudo. Ele diz, você tem. Desculpa, é no plural. Vocês têm. Glória a Deus. Aleluia. Então, se vocês têm, você tem. Oh, Você glória. tem. Eu tenho. E se você não consegue acreditar nisso no seu coração, é simples. Ora, Senhor, confirma a unção no meu coração, confirma essa chama, confirma esse calor, essa vontade de fazer a tua vontade, não mais a minha. Porque a tua palavra diz que é tu que gera em nós o querer e o retomar. E ora isso com sinceridade. E o outro extremo é da arrogância. Aquela unção especial. Pelo meu tempo, pela minha vida, por conta que eu amo em Cristo. A unção que eu quero. Aí você começa a querer escolher a unção do seu coração. E aí quando você escolhe, fica claro que a tua escolha é para te mostrar sinais de superioridade sobre os outros. Então esses dois extremos, do menosprezo, isso aí é para alguém que está fazendo algo muito grande, eu sou pequenininho, eu prefiro não ter. Ou aquele, não, eu sou já grande demais e ainda não tenho a unção que eu preciso. Meu São Deus. os extremos que você precisa evitar. Você precisa ter um coração humilde para que o Espírito Santo de Deus te guie. Aleluia. Porque Ele quer. Quando a palavra de Deus diz que a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre os seus, veio sobre a cabeça do Senhor Jesus e veio uma voz do Senhor e falou: este é o filho, meu filho amado, de quem eu tenho prazer, de quem eu me comprazo. A palavra de Deus diz que logo a seguir o Espírito o conduziu. Talvez a vontade de Jesus era que fosse conduzido ao palácio com um bom banquete, para que desde tudo o conduziu para o deserto. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está livre para que o Espírito Santo de Deus te conduza para onde é necessário que você seja conduzido? Meu Deus. Ou você tem escolha de como está? João afirma que a mesma unção está em todos. Portanto, não despreze nem domine nenhum irmão. Porque quando você despreza ou domina, você está desprezando ou dominando um tempo de Deus. E se hoje você olha para você e fala assim: minha vida é uma vida de cristão comum, não tem nada de bom em mim, lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. A unção não é uma faixa de campeão, mas é um perfume do noivo. Glória a Deus. Que nos atrai para perto, que nos leva lá para o mochilo dele. Ela não nos faz maiores, mas ela nos faz filhos mais fortes. Vocês têm uma unção que procede do santo. Guardem isso lá na tábua do seu coração, como diz a palavra do Senhor. No mais profundo do seu coração. Você tem uma unção que veio do santo.
E o santo é o separado. Sabe? O que se deixa ser totalmente outro. E esse santo escolheu habitar em você. Glória a Deus. E essa escolha de habitar em você não é porque você merece, porque a gente não merece nada. E não é para que você se vanglorie. Olha como eu sou uma habitação do Espírito. Mas é para que você ande em intimidade, ouça a sua voz, siga os passos que Ele determinar para a sua vida e cumpra o propósito sobre o qual você foi trazendo sobre esse lugar, sobre essa terra. Que a gente viva de tal forma que a gente consiga dizer, como os discípulos disseram, como o profeta pregou, porque o Espírito de Deus me ungiu. Ele me ungiu para quê? Para evangelizar e pregar a palavra para curar enfermos, para trazer alívio, para trazer consolo. E para isso que Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para ser um servo. E a igreja só vai conseguir crescer em espírito se ela conseguir entender que a unção, ela confirma em nós algo que nos foi dado por Deus na nossa vida. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. Aleluia. Que a gente desse um momento de conversa íntima, bem individual com o Senhor. E que ao falar com o Pai, porque você é filho, fala para Ele dessa unção. E se você ainda não consegue ter olhos espirituais para ver todas as coisas que o Senhor tem preparado para a tua vida como um ungido dele, diz isso para Ele. Senhor, olha, eu não tenho conseguido ver, não tenho conseguido alcançar, eu ainda não tenho tido todo esse processo. Abre teu coração e diz isso. Mas Senhor, eu quero, porque há de mim esse desejo, há de mim essa vontade de me lançar na tua palavra, me lançar em te conhecer, me lançar em te buscar, me lançar na intimidade contigo. Há em mim uma vontade enorme de me derramar diante da tua presença e dizer que tu és o meu Deus, e não apenas em palavras, mas em ações. Há uma vontade de caminhar os caminhos que o teu Espírito tem para me conduzir. Senhor, há uma vontade em mim de que o teu Espírito se manifeste e que o meu querer seja substituído pelo teu querer e que se realize em mim, Senhor, o querer e efetuar teu. Porque, Senhor, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua, Pai, que me enviou. Senhor, que essa unção transforme em mim vida, que transforme a minha vida, transforme o meu coração, transforme o meu entendimento, e que eu possa, Senhor, saber as coisas segundo o teu Espírito e possa mergulhar em querer te buscar mais e derramar diante de tua presença, para que eu possa ser o intercessor nessa terra e fazer cumprir a tua palavra, para que o teu Espírito se derrame sobre mais e mais e mais carne. Aleluia! Para que mais pessoas profetizem, que mais pessoas tenham visão, que mais pessoas acordem, Senhor, diante de tua presença, querendo te servir e manifestar a tua glória nessa terra. Nós pedimos assim, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé.
levar, para nos colocar num patamar superior ao outro. A unção é para nos qualificar e nos colocar como igreja, como família, como irmãos. Aquele que é ungido do Senhor e reconhecido no céu. O céu te conhece, querido. O céu te conhece. Não dá mais para você passar despercebido. O céu já sabe quem é você. Porque a unção dissipa todo jugo. A unção quebra todo jugo. E a unção te revela. Aleluia. E há uma unção aqui. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio que há uma unção aqui. Então nós vamos louvar e declarar que há uma unção. E que eu já posso sentir. Porque verdadeiramente Deus está aqui. Você crê? Eu creio. Coisa linda, Jesus. Deus está aqui. Há uma unção nesse lugar. Já posso sentir.
já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Glória, aleluia. Isso é verdade, né, igreja? Glória a Deus, Pode aleluia. sentar a luz, pode sentar, igreja. Vamos para os avisos. Glória a Deus. Só fala esse negócio aí. Vamos primeiro fazer isso também. Glória a Deus. Vamos para os avisos. Seja bem-vindo A nova comunidade apostólica. Coisa linda. Pastor João, amei. Estou assistindo ali, estou apaixonado. Quero ir conhecer. Como é que eu faço? É só vir aqui no nosso lugar do encontro, na Rua Maria Joaquina 247, bem em frente ao Atacadão Pavonense, a 2 esquinas do metrô Pavuna e do trem São João. Isso mesmo. Os nossos encontros estão abertos para você vir aqui conhecer a gente, né? Porque ao vivo é outra coisa, né? Amém? E aí, pastor João, eu já estou vindo, eu quero dizer que eu estou tímido, quero dizer que eu quero ser membro desse ministério, dessa igreja. Como é que eu faço? É só falar com a gente, chegar uma hora antes do culto e fazer o bem-vindo. O bem-vindo é um momento que você vai conhecer um pouco da história da igreja, um pouco da história dos pastores, e a gente também vai conhecer um pouco da sua história. Aí você já quer atuar, já está no time, não quer ficar no banco não, você quer jogar, quer ir pro campo. O que você faz? Aí você também chega uma hora antes do culto e fala assim, quero fazer os primeiros passos. E os primeiros passos são estudos basilares que vão te ajudar e te capacitar a conhecer mais sobre o Evangelho. Não é sobre a cultura da igreja e nem muito menos uma doutrina nossa. É a própria palavra de Deus, tá Mas os bom? primeiros passos é um curso, depois que eu termino eu vou subir algum carro. Não, o primeiro passo é apenas uma bagagem poderosíssima que vai te ajudar muito a te construir, viu? É muito bom ter a bagagem. Todo segundo domingo. Nós temos o nosso encontro de celebração. Não, mas escola da palavra, ali é a companhia. Esse domingo está um pouco diferente, a escola da palavra vem no terceiro domingo. Isso, porque no segundo domingo Filha das Mães foi maravilhoso, foi muito bom, né? Então vai ser domingo agora, às 2 horas da tarde, tem a escola da palavra. Eu gostaria que você fizesse, viu? A gente vai reprisar a primeira aula para quem perdeu, tá bom? Todo primeiro domingo A gente tem um encontro de celebração. da ceia do Senhor. Então assim, você vem cear, tá? É sempre o primeiro domingo às 17 horas. Toda terça-feira, eu não troquei ainda, eu tenho que trocar, mas às 19. Nós temos um encontro de intercessão e adoração, que é a partir de hoje, às 19 É às 19 horas. não mais às 18. Deixa eu falar uma coisa. Terça-feira que vem não tem encontro de intercessão e adoração. Tem uma ação de graças. Eita glória. Porque assim, domingo a gente vai ter um culto, depois do culto a gente com certeza deve ter alguma coisa pra gente comemorar meu aniversário. Eu creio nisso. E aí, mas terça-feira que é o meu aniversário. Então também vou deixar aberto pra gente poder estar aqui junto. Você já prepara uma palavra, prepara um louvor, porque vai todo mundo participar, vai ser um culto assim de graça Glória a Deus. maravilhoso, vai ser bênção. É isso, pastor João. Todo domingo. Nós temos um encontro de celebração às 17 horas. Isso aí, então só você vem. Mas no nosso evento especial. Não, no outro domingo. É no domingo. Domingo que vem é normalmente às 17 horas. Isso. Mas é especial porque é meu aniversário. Aniversário antes do mês. Pastor Emílio, que bonitinho. Engraçado foi a mãe da Ana Carneiro. Ele parece com ela. Nossa, bonequinha. Essa bonequinha parece com ela. Eu falei, mas é minha bonequinha. Nós não paramos para pedir dízimo de oferta, mas se você sentir no seu coração, você pode fazer a qualquer momento do encontro. Tem envelopes lá fora, tem envelope ali para Vou curar. fazer a bonequinha da mãe dela. Então, você pode fazer a qualquer momento, se você sabe o que é. Se você não sabe, nos procure.
bom? Tem telefone, o Pix do CNPJ, tem de todos os tipos, se quiser. Ok? Vamos orar? Vem, presbítero, para a gente orar. Glória a Deus. Momento de oração. Se você quiser vir aqui na frente, vem comigo para orar. Grandioso Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, nesse encontro, Pai, ao qual estaremos clamando, orando, Pai, pelas petições, pelos agradecimentos, Pai, pelos irmãos aqui presentes. Ó Pai querido, tem fotos representadas, Senhor, tem pedidos, Senhor, tem agradecimentos, Pai, mas somente o Senhor sabe a necessidade de cada um. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, intercedendo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, na certeza, meu Pai, do Teu agir, na Tua vontade, naquilo que é para cada um que aqui fez pedido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqueles que se encontram nos assistindo, Senhor, vai de encontro, Pai, as suas necessidades também. Ó Pai, Tu és um Pai que vem para abençoar, meu Pai, Tu és um Pai que vem, Pai, para trazer, Pai, o melhor para cada um de nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai de encontro, Senhor, dentro da sua vontade, Pai, dentro do seu querer, meu Pai, e dentro do seu realizar. Nós agradecemos, Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Abre a sua mão. Está vendo? Vamos cá. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos que anseiam e aguardam a vinda do Cordeiro de Deus. E aquele que assim crê, diga Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Soberano Deus. Quem impedirá? Ninguém. Beijo, até domingo, depois terça-feira que vem. Domingo, glória, vem. Aniversário da pastora Amy. Terça também. Terça também. Glória! Glória! Glória!